Bom dia, segundo ano. A aula de hoje vai ser sobre cladograma ou filogenia, árvore filogênica, tá? Bom, o que diz aqui esse cladograma, né? Então, eu coloquei aqui um cladograma entre chimpanzé, gorila, orangotango, gibão. Então, o que você tem que entender? Que todo cladograma, ele vai ter uma origem de um ancestral comum. Então, sempre o ancestral comum ele vai estar aqui embaixo. O que seria um ancestral comum? Vou dar um exemplo, tá? Então, a mãe de vocês tem uma irmã, um irmão, tá? Os dois se casaram, tiveram filhos, então vocês têm primos, certo? Então, filhos da sua mãe, filhos da sua tia, são primos. Vocês têm uma avó, certo? Essa avó, ela é uma ancestral comum para vocês, tá? Entre vocês e seus primos, tia. Agora, vocês têm um pai, certo? O pai já tem outra, vocês têm uma outra avó por parte de pai. Essa avó por parte de pai, ela não vai ser uma ancestral comum a esses primos que vocês têm em comum a mesma avó, certo? Aqui você tem uma outra avó, parte de pai. Aqui outros primos, outros ancestrais comuns. Entenderam o que são ancestrais comuns? Dentro do cladograma sempre vai ter um ancestral comum. A ponta é ancestral comum, tá? Aqui eu coloquei o chimpanzé. Tudo que tiver ao lado do chimpanzé quer dizer que ele é mais aparentado, ele é mais semelhante, tá? Então aqui, chimpanzé, ele é mais aparentado com um gorila. Ele é mais semelhante com um gorila. Se perguntar qual que é a semelhança entre ele e o gibão, é muito distante, porque eles estão separados, tá? E aí, o orangotango, ele é mais semelhante ao chimpanzé ou mais semelhante ao gorila? O orangotango está ao lado do gorila, então eles são mais semelhantes. É dessa forma que você vai olhar os cladogramas. No entanto, todos eles têm o mesmo ancestral comum, tá? Que são lá os primatas do Velho Mundo. Né? E aí nós vamos ter vários, no livro de vocês não tem, mas depois nós vamos fazer uma pesquisa na internet, tá? Então aqui embaixo sempre os ancestrais comuns. Agora, vou dar uma pausa, vou apagar e vou colocar aqui entre plantas, tá? Para vocês darem uma olhada. Bom, pessoal, aqui eu coloquei um cladograma dos vegetais, tá? Da mesma forma, tenho aqui como ancestral comum as algas, tá? Começando pelas briófitas, o ano passado nós vimos plantas, né? Então, briófitas são aqueles seres vivos menos desenvolvidos, que não têm um caule comprido, né? E ali entre as briófitas nós tínhamos os musgos e líquens. Dentro das pteridófitas eram as samambaias, as avencas, né? Que já são aqueles mais desenvolvidos que as briófitas. Depois vinham as gimnospermas, aquelas com sementes, né? E aí nós falamos das araucárias, falamos dos pinhões, né? Que eram os embriões delas. E as angiospermas, que são aquelas árvores com flores e frutos, certo? Então tá. O que há, né, de parentesco? Aqui, as angiospermas, como elas estão do lado das gimnospermas, então elas são mais semelhantes do que com as briófitas. E aqui fica bem claro, né, porque as briófitas são aqueles musgos, né, aqueles que quando você vai andando você acaba escorregando. Não tem vasos condutores, aqui já tem vasos condutores. Então, é bem longe, são parentes bem longe. Eles são vegetais, porém com características diferentes. E dentro do cladograma ele está longe, então ele não é aparentado. Então, as angiospermas é mais parecida com as gimnospermas. Assim como as gimnospermas são mais semelhantes com as pteridófitas, tá? E assim por diante. E aqui embaixo elas têm como ancestral comum as algas, tá? Então eu vou encerrar o vídeo aqui e vou passar as atividades que vocês vão fazer
para hoje, tá? Bons estudos.